Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Destaques. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará entregou novos selos a empresas que participaram de um programa de certificação sobre boas práticas ambientais, sociais e de governança. A nova edição reconheceu 3 empresas pelo alinhamento com o tema ESG. A BCP Engenharia foi uma delas. O grupo tem sede aqui no Ceará e é responsável por grandes serviços no país. Para o CEO Tom Holanda, as mudanças ocorridas no dia a dia da operação são muito importantes. Diminuição de gases, efeito estufa, preocupação com o planeta, diversidade. Hoje 31% do nosso núcleo de líderes são mulheres, então a gente vem implementando a parte feminina na empresa, porque construção é muito masculina, vamos falar assim. Então, queira ou que não, a gente está tentando trazer, não é fácil, mas estamos conseguindo, né? É tanto que a gente foi a AAA nível Brasil. Isso é um orgulho para mim. O selo foi criado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará para incentivar as práticas de sustentabilidade, ações para valorizar o capital humano e as estruturas de governança corporativa. A Intraplast foi outra empresa que passou pelo programa de certificação ESG-FIEC e recebeu o selo. Essa certificação ela vai além do simbolismo, sabe? As ações, o trabalho que é feito, a equipe está treinada e capacitada e ter a consciência de que fazer o certo ele perpetua através do bom exemplo. Isso é que é o suprassumo dessa conquista. A terceira agraciada foi a Jangadeiro Têxtil, que abastece o mercado da moda com malhas e tecidos. Os responsáveis pela empresa dizem que desde a fundação já tem preocupações com a sustentabilidade e o programa FIEC traz novas realidades e, consequentemente, ainda mais valor aos produtos cearenses. É muito difícil o cearense chegar no mercado de moda sendo reconhecido, é complicadíssimo, porque as pessoas ainda têm uma visão retrógrada do cearense. Acham que eu já tive pessoas que chegaram na indústria e falaram: nossa, a Jangadeiro é tudo isso. Eu disse: esse é o nosso mundo, e com muito orgulho, porque tudo foi galgando, não nasceu um pacote feito. O presidente da FIEC, idealizador e criador do núcleo ESG, comemora os resultados. Estamos com 24 empresas cadastradas dentro do núcleo ESG, 5 já receberam, com mais 3, hoje são 8. Então, todas elas AAA, ou seja, a maior qualificação. A gente fica muito feliz porque o núcleo ESG da FIEC, a própria FIEC, está fazendo o seu trabalho, mostrando para o industrial que nós precisamos qualificar as empresas, nós precisamos cada vez mais mostrar não só ao cliente, mas à sociedade, como a indústria cearense ela está preocupada com a área ambiental, a social e a governança. O assunto agora é imposto de renda. Até o dia 31 de julho, este mês, a Receita Federal vai pagar o terceiro de 5 lotes de restituição do imposto de renda. O calendário das restituições começou em maio e se estenderá até setembro. É justamente nesse período de espera, logo depois da declaração, que muitos contribuintes acabam surpreendidos quando percebem que caíram na malha fina. Essa surpresa se dá porque esses contribuintes não repararam no status da declaração no portal ECAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Só que a malha fina não é necessariamente esse bicho de 7 cabeças. Ou pelo menos não deveria. A gente vai conversar agora então com o contador Davi Vasconcelos, que vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Prazer recebê-lo aqui, Davi. Opa, Lucas, prazer é todo meu. É isso mesmo como você falou, a malha fina não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Não deve ser tão temida assim, porque acontece, às vezes, a gente cair na malha fina por algum erro de digitação, algum erro de preenchimento. Então, assim, não adianta se desesperar para isso acontecer. Como é que funciona? Por exemplo, eu declaro o meu imposto de renda, aí acaba o prazo de declaração. Aquele período, logo em seguida,
a declaração de imposto de renda? É o período que eu tenho para poder ajustar se eu errei, se eu me confundi com algum dado que eu coloquei, se aquela declaração não está em conformidade com a lei, como é que funciona? Pronto. O interessante é você ter a organização, né? Primeiramente, antes de você fazer a declaração, organizar toda a documentação, pegar tudo direitinho, todos os recibos médicos, todos ali os informes de rendimento e fazer a sua declaração. E verificar, né, depois de fazer a declaração, sempre ficar verificando o portal ECAC para ver o status, até mesmo antes de finalizar o prazo da declaração, porque se você conseguir corrigir antes de finalizar o prazo, vai ser ótimo. Mas não, se caso passou o prazo da declaração, se você identificou, aquilo ali eu errei sem querer, foi um erro de digitação, você pode ir lá e refazer a sua declaração enviando uma declaração retificadora. Existe um grande dogma, sim, que muita gente acha que a Receita Federal entra em contato e muita gente também acaba caindo em golpe, né? Porque é nesse período, logo depois da declaração, que é o período de retificação, também é o período que muitos criminosos utilizam para poder enviar às pessoas pedidos de retificação de imposto de renda e as pessoas, não sabendo que aquele pedido não é verdadeiro, acabam dando dados e oferecendo esses dados aos criminosos que utilizam desse período de restituição do imposto de renda para poder aplicar golpes, né? É isso mesmo. A gente vê muito, né? Questão de ligação, de SMS, de e-mail também. Carta, né? Carta. A Receita Federal, ela não costuma se comunicar através desses meios de comunicação. Sempre é bom você entrar no ECAC, o acesso é rápido, é fácil, você acessa a sua senha do gov.br, que hoje todo mundo tem, que é super utilizada. Então você acessa o portal ECAC, você vai no menu Meu Imposto de Renda e lá você consegue ver tudo sobre o seu imposto de renda. Se está com pendência, se está na fila de restituição, qual lote, né, você vai receber a sua restituição e também se caiu na malha fina. O apoio de um profissional faz muita diferença, né? Na questão da facilidade para poder preencher essa declaração e estar muito mais facilmente em conformidade com a lei. Não é assim que funciona? É isso mesmo. Caso você receber um SMS, uma ligação, e você está em segurança, não tem tanta segurança assim em acessar o portal ECAC, entre em contato com um profissional, até mesmo antes de fazer a declaração. Se você não se sente seguro, eu sempre indico, procure um profissional, um contador, que é o profissional qualificado para poder fazer a declaração. E a obrigação não é só fazer, mas também acompanhar, né, todo no decorrer do ano, se você recebeu a restituição direitinho, se caiu na malha fina, como corrigir. Então, sempre é interessante buscar um profissional. Davi, caí na malha fina, o que é que eu faço? Qual é o primeiro passo? Pronto, você entra no portal ECAC e vai verificar qual o motivo que você caiu na malha fina. Lá vai apresentar qual foi esse motivo, Isso, né? lá vai estar descrito tudo direitinho, o motivo que você caiu na malha fina. Vamos supor, divergência de dados em despesas médicas. Aí você vai olhar o seu recibo para saber se realmente é aquilo que está informado. Pode até entrar em contato com o médico, porque pode ter dado divergência na informação que ele declarou e que você declarou. E ali você faz o ajuste referente ao erro que tem. Então, pelo que você acabou de me dizer, pode ser que eu caia na malha fina não por minha responsabilidade, mas por responsabilidade de uma empresa, de outra pessoa, né? Isso mesmo. Às vezes dá essa divergência, né? Vamos supor, você recebeu um valor da pessoa jurídica como prestador de serviço e você declarou um valor e a empresa declarou outro. Consultório odontológico, por exemplo. Isso, exatamente. Consultório odontológico, consultório médico. Acontece essa divergência de dados, é bem comum. E aí, como é que eu corrijo? Eu preciso preencher alguns dados em uma declaração retificadora ou eu tenho que substituir a declaração que eu já fiz por outra declaração? Você vai fazer a declaração retificadora. Você vai pegar todos os dados e você só vai mudar naquele campo que caiu na malha fina. Mas ainda dentro da mesma declaração que eu fiz anteriormente ao período de declaração do imposto de renda, né? Isso mesmo, dentro da mesma declaração. Você só vai mudar mesmo o campo lá que está com a divergência de dados.
E por que é importante, para além de preencher esses dados com segurança, fazer e contar com o apoio de um profissional no ramo da contabilidade? Isso também favorece com que aquela pessoa já tenha mais proximidade e facilidade com os meus dados, né? Com aquilo que eu declaro e que eu contribuo com o imposto durante o ano. Isso. O profissional da contabilidade, ele vai, junto com as informações que você traz para ele, hoje tem a ferramenta que é a declaração pré-preenchida, que você consegue importar para o portal da Receita Federal alguns dados que a Receita Federal já tem. Então, o profissional da contabilidade, ele já faz esse cruzamento, uma prévia da malha. Você entregou uns recibos para ele, ele vai conferir o seu recibo com o que a Receita Federal tem. E antes de fazer a declaração total, a gente sempre costuma ligar para o contribuinte e falar, olha, sua declaração está assim, você recebeu tanto da pessoa jurídica, você teve tanto de despesas médicas, confere essas informações, realmente está batendo aqui com o recibo que você me passou. Ou então, quando não está batendo, a gente pede, entre em contato com o seu médico, entre em contato com o plano de saúde, entre em contato com a escola do seu filho. Aí, para você saber esse valor antes de declarar, a gente consegue estar ajustando tudo direitinho antes de fazer o envio para o imposto de renda, para evitar de cair na malha fina. Você me falou então que com quem busca essa declaração retificadora, com quem busca fazer a declaração retificadora, não vai acontecer nada demais, você vai resolver o problema ali em instantes no próprio site da Receita Federal, no ECAC, o site oficial, mas com quem não se depara com essa questão de resolver a pendência, o que é que pode acontecer? Isso é muito preocupante, por isso que a gente sempre aconselha o contribuinte estar verificando o status da sua declaração. Porque se você ficar parado, se você empurrar com a barriga, isso pode lhe trazer vários problemas. Primeiramente é que a multa ela pode ir de 75% a 150% a mais do que você iria pagar se você ficar na inércia. Então, assim, corra, resolva a situação antes de gerar um problema maior e até o seu CPF pode ficar irregular se você ficar parado e empurrar essa situação com a barriga. Tem um prazo para resolver essa situação ou muita gente deixa acumular por anos? Não tem um prazo final, né? Mas assim, a Receita Federal ela age de maneira muito rápida. Então, se você não resolver logo, ela vai bloquear o seu CPF, ela vai poder lhe multar. Então, é melhor você resolver o quanto antes, não deixar virar o ano com aquela declaração pendente. O contribuinte pode ser preso ou responder judicialmente por uma situação assim? Pode, caso seja constatado que aquele erro foi intencionalmente, ele pode responder por crime de sonegação fiscal. Certo. E isso aí pode acarretar problemas na vida desse cidadão, né? Sim. No dia a dia, na prestação de contas, no trabalho, na aprovação em concursos públicos. Vários problemas. Primeiramente, quando bloqueia o CPF, o problema vai ser de imediato nas contas bancárias. Você vai ter ali um bloqueio também nas contas bancárias. Você não vai conseguir tirar passaporte, não vai conseguir exercer um cargo público. Então, são diversos problemas que acarreta além do financeiro, né? Que é a questão da multa, do juro sobre a multa e desse percentual que pode chegar até 150%. Você me falou de uma nova modalidade da Receita Federal para as declarações de imposto de renda, que é a declaração pré-preenchida. Essa nova modalidade, na sua avaliação enquanto contador, tem ajudado o trabalho de vocês no ramo e ajudado as pessoas, por exemplo, que optam por não fazer declaração de imposto de renda com o contador? Isso, com certeza. Tem ajudado tanto nós como contadores, como os contribuintes, porque você consegue preencher, puxar os dados do preenchimento de maneira completa ali, só você ter esse cuidado de fazer a análise, né? Você muda o papel de ser preencher a declaração, né? Tá ali preenchendo, você muda o papel para analista, você vai analisar os dados, verificar se está tudo ok, se está tudo correto e já puxando essas informações dá até uma confiança a mais para quem nunca declarou, um contribuinte que está pensando em fazer a sua declaração, para quem nunca declarou, e até para quem já tem esse costume de declarar, já separa a documentação, utiliza a declaração pré-preenchida e também ganha o benefício, quem utiliza a declaração pré-preenchida,
de receber a restituição mais rápido, né, de estar ali nos primeiros lotes, ter prioridade na restituição. Aproveitar a sua presença aqui, Davi, eu queria que você falasse um pouco do que é que significa o imposto de renda, a restituição. Muitas pessoas não entendem por que é que existe a declaração de imposto de renda, por que é que elas precisam declarar, quem precisa declarar, é todo mundo acima de 18 anos que tem que declarar, não é todo mundo, como é que funciona, por que que esse tema, às vezes, ele se torna tão difícil de entender? É um pouco complicado, né? A questão da tributação, ela é um pouco complexa e muita gente realmente tem dúvida. Será que eu tenho que declarar? Será que eu não tenho? Mas assim, não é toda pessoa que tem que declarar o imposto de renda. Não são aquelas pessoas que recebem mais de 28 mil por ano, né? Se você tem um salário ali que ultrapassa esse valor anual, você já é obrigado a fazer a declaração. E assim, não é um bicho de sete cabeças, né? Se você realmente recebe isso, você organiza sua documentação, organiza as suas despesas, que você faz o preenchimento e faz a sua declaração tranquilamente. Se precisar de uma ajuda, procure um contador, que ele também vai estar lhe ajudando referente a isso. E a declaração do imposto de renda nada mais é do que um prestamento de conta com a Receita Federal, né, onde você vai estar colocando o valor que você recebe da sua empresa quando você é assalariado e as suas despesas dedutíveis. Geralmente, quem tem rendimentos retidos na fonte, como um trabalhador assalariado, que todo mês tem ali 200, 300, 500, até R$1.000 retido de imposto de renda mensalmente do seu salário, você consegue estar restituindo aquele valor, né? Quando você coloca despesas médicas, quando você coloca dependentes, então o governo entende que deve devolver ali uma parte, uma fatia daquele valor que foi retido de imposto de renda, devolve para você e muita gente aproveita esse valor a mais na conta. Por que é que o governo devolve? Por que é que isso acontece? É porque essas despesas, esses gastos que o contribuinte tem, deveriam ser gastos que deveriam ser pagos pelo governo e por isso que o governo te devolve esse valor? É porque aquilo que é considerado um bem essencial? Isso, exatamente. Todas essas despesas que são essenciais, né? Despesas com dependente, despesas escolares do dependente, faculdade, plano de saúde, despesas médicas, odontológicas, todas essas despesas, né, que também o governo ele dá para você, mas ele entende que não dá de uma maneira completa. Então, se você optar por fazer por meio particular, ele lhe dá esse benefício de você conseguir restituir o imposto que é retido. Isso acontece para quem é pessoa física. Para a pessoa jurídica, como é que funciona? Para a pessoa jurídica, dependendo do seu regime tributário, você vai fazer algumas declarações anuais, né? Existe a declaração mensal, diversas obrigações acessórias para a pessoa jurídica, e a declaração anual, né, vai depender muito do seu regime de tributação. Por exemplo, se for uma empresa do Simples Nacional, que é mais de 90% das nossas empresas, ela vai ter que fazer a DEFIS, né, que é a declaração anual do Simples Nacional. Então, vai ter que fazer essa declaração, vai colocar ali a quantidade de funcionário, se teve ganho de capital, o valor do estoque, fazer toda essa declaração mais completa. Essas datas coincidem, as datas de declaração do imposto de renda, que é para a pessoa física, e do Simples Nacional para a pessoa jurídica? Sim, sim. Elas sempre estão ali uma pertinho da outra. Por exemplo, existe uma declaração que toda empresa é obrigado, que é a DIF, ela geralmente é um mês antes de iniciar a declaração do imposto de renda. Por que ela é um mês antes? Porque a empresa passa a ser obrigada a informar para a Receita Federal todos os rendimentos dos seus funcionários. Então, ali, a Receita Federal já está munindo o seu banco de dados para quando o colaborador dessa empresa for fazer a declaração do imposto de renda, ela já tem as informações e ele poder utilizar até a declaração pré-preenchida. Davi, um contribuinte, um cidadão que tem pessoa física e trabalha de CLT, por exemplo, ele pode, ao mesmo tempo, ser um PJ, uma pessoa jurídica? Como é que funciona a declaração para quem se enquadra nesse perfil? Pronto. Se você é CLT, você pode sim, né, ser pessoa jurídica, tanto ter uma empresa, uma ME, como um MEI, também não tem nenhum impedimento quanto a isso. Só que você vai ter que fazer a sua declaração tanto na pessoa física
como na pessoa jurídica, dependendo do seu regime de tributação. Davi, eu queria que você falasse de maneira geral, por que é importante as pessoas conseguirem a declaração de imposto de renda no tempo certo, para que elas possam, além da restituição, também cumprirem o devido processo legal de declarar um imposto de renda? Pronto. O primeiro fator é a questão financeira, né? Quem declara depois do prazo, né, paga uma multa no valor mínimo de R$ 165. Então, a primeira questão é a financeira e a segunda questão de você estar em dias com o fisco, né, e não estar correndo risco de trazer problemas para o seu CPF e ter suas contas bancárias bloqueadas. Então, sempre é bom você se antecipar quanto ao imposto de renda, até para caso você lembre de alguma despesa, você ainda está no prazo de fazer a declaração sem estar ultrapassando o limite ali do prazo final. E assim contribuindo com o país também, né? Exatamente, porque todo esse imposto arrecadado, ele volta por meio de prestação de serviço para a sociedade. Grande honra, prazer conversar contigo, Davi. Prazer todo meu, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais destaques. Voltamos. Você aí de casa, está pensando em viajar nessas férias? Pois precisa tomar cuidado com os acidentes. As lesões ortopédicas em acidentes ou possíveis outros traumas acabam tirando a paciência de muita gente em momentos que deveriam ser de descanso. Quer saber como se prevenir? Detalhes agora com Tácito Yuri Melo, ortopedista e traumatologista. Prazer recebê-lo aqui na TV Otimista, doutor. Prazer enorme, Lucas. Queria que você falasse um pouco assim, em que momentos das férias podem acontecer esses acidentes que causam traumas ortopédicos? São nos momentos de diversão da garotada, por exemplo, ali alguém cai, se machuca, na hora de sair de casa com o carro, como é que funciona? Quais são os principais cuidados que precisam ser tomados para evitar esses problemas? Pronto, quando a gente fala realmente no período de férias, remete mais a essa parte de férias escolares, né? Então, assim, o número de crianças fora da escola automaticamente estão brincando, né? Então, assim, um cuidado extremamente importante que você tem que ter é em locais onde as crianças estão se divertindo, um grande acúmulo de crianças. Assim, um grande vilão que a criançada gosta muito de brincar, pula-pula, tá? Então, pula-pula, quando acumula muitas crianças, o risco de traumas, de fraturas acaba aumentando consideravelmente, principalmente fraturas de membros superiores. Cai por cima do braço, existem fraturas ao nível do cotovelo, fraturas ao nível do antebraço. Então, assim, puxando para essa parte da criançada, realmente é estar de olho, onde um local que se tenha um volume, uma quantidade maior de crianças, realmente tem que estar mais atento. E resolve isso com a supervisão de um adulto? Totalmente, totalmente. O adulto de olho, então, tem que ter aquela percepção. Vou ali, tem muita criança brincando, vamos para outra brincadeira, meu filho, e tal. É uma forma de se controlar, porque a criança não tem controle, né? Então, você vai dando essa orientação, é a melhor forma. E nos acidentes de trânsito, por exemplo, nós sabemos que os acidentes de trânsito são a principal causa da ida para hospitais especializados em traumas, né? Não são pessoas que caem ou colidem ali numa brincadeira, nem as crianças. São as pessoas que viajam sem o cinto de segurança, que estão com imprudência em motos, né? Isso tudo influencia e faz inchar o sistema de saúde, né? De que forma esses momentos podem ser mais programados, digamos assim, para a prevenção? Pronto, você colocou exatamente o ponto mais importante, que é a imprudência. A imprudência é o principal fator, sem dúvida nenhuma, dos acidentes automobilísticos e assim, muitas vezes a família, férias, sai para viajar, todo mundo. Tem que ter atenção no suporte para as crianças, cadeirinha adequada, o bebê conforto e o cinto de segurança, sem dúvida nenhuma. Cinto salva a vida, não tenha dúvida disso. Pensando nessa parte das motocicletas, a imprudência, tanto a velocidade exagerada quanto o não uso dos equipamentos de segurança, é outro fator que superlota tanto os hospitais de interior que não conseguem
resolver esses problemas ortopédicos, traumatismo craniano. Que são problemas específicos, Que são né? problemas específicos. Requerem um hospital terciário, né, que acaba inchando muito o serviço aqui no IJF, onde não consegue dar vazão. É um funil, afunila muito e muita gente acabam ficando sequeladas por fraturas por não conseguirem ter acesso adequado a esse hospital terciário. E o senhor falou um pouco da prevenção, eu quero falar um pouco do tratamento. Como é que se trata, a depender da lesão, né? De modo mais geral? O que é mais comum receber em consultórios? Pessoas no pós-operatório saíram do hospital, essas pessoas, e vão para o seu consultório, por exemplo, um consultório particular, outro consultório particular. Qual é o principal tratamento que se utiliza? Acaba diferindo um pouco o tratamento mais na parte pública e na parte privada. Mas assim, ambos, o paciente, havendo a necessidade cirúrgica, ele é operado no hospital e realiza esse acompanhamento ambulatorialmente. Boa parte dos pacientes, na verdade a grande maioria, eles saem estáveis, né? Falando só da parte de fratura de membros, tanto membros inferiores quanto membros superiores. E a gente consegue realizar o acompanhamento ambulatorialmente, no consultório, principalmente. Depois, esses pacientes precisam passar por um período de fisioterapia, por exemplo, para retomar ali os movimentos, não necessariamente de movimentos perdidos, né, doutor, mas de movimentos que podem ser resultados de sequelas dos acidentes ou de qualquer trauma que tenha acontecido. Extremamente importante e algo extremamente deficitário no nosso sistema público. A parte da ortopedia e da traumatologia anda muito junto da fisioterapia, são nossos parceiros e a gente precisa demais da força deles. E que muitos pacientes, infelizmente, do sistema público não conseguem ter acesso. E isso limita. O paciente, depois de operado, ele precisa reabilitar, ele precisa movimentar aquele membro. Entendeu? Então, aí é onde vem a parte, como eu ressalto e coloco novamente, a parte da importância do fisioterapeuta. Muitas vezes com 2, 3 meses ainda de acompanhamento fisioterápico. Doutor, e assim, o senhor falou da prevenção, do tratamento, como é que fica essa pessoa depois desse tratamento? Uma pessoa que fica muitas vezes com muita preocupação de andar em veículos, né, de ter algum tipo de trauma, os pais que cuidam das crianças não querem que as crianças se envolvam em brincadeiras, isso também causa uma preocupação geral, né, generalizada entre as pessoas que sofreram algum tipo de trauma, né? Esses exemplos negativos acabam, de alguma forma, influenciando o desenrolar dessa história, né? Exatamente. O trauma gera muito trauma, né? O trauma psicológico dos pais nem não tem como se falar. Mas assim, a vida ela tem que seguir. As crianças vão continuar brincando. A ideia é quando um paciente ele tem que ser operado por algum trauma, seja o tipo de trauma que for, a nossa ideia é reabilitar esse paciente para ele voltar à vida dele normal, certo? Agora, claro, muitas vezes a gente aprende com a dor. Então, com isso, a gente começa a tomar outras medidas, começa a ser menos imprudente no trânsito, caso seja algum acidente de trânsito, começa a ter um pouco mais de atenção em alguns ambientes de onde as crianças vão se divertir. Então, assim, muda um pouco a mentalidade, a gente percebe isso, sem dúvida nenhuma. E com isso, de certa forma, a gente vai tentando convencer sobre o cuidado que tem que ter maior, essa observação em todos esses fatores, que isso pode realmente, graças a Deus que foi a situação mais leve, pode-se dizer, porque ela consegue reabilitar e viver normalmente. Mas às vezes... Na pior das hipóteses, é melhor ter um trauma do que perder a vida. Sem dúvida nenhuma. Nos parques de diversão, por exemplo, como é que funciona? A criança vai ali brincar, eu acho que é um momento e um local que se torna muito propício para esse tipo de acidente, né? Acidente que não leva, na maioria das vezes, a vítimas fatais, mas a lesões, a traumas, porque a criança quer se desenrolar, se desvencilhar do brinquedo, às vezes não quer ir na supervisão do adulto, porque se encanta pelo parque, né? Esse momento que é para ser de diversão para esses pais, também pode ser um momento de trauma, né? Os parques de diversão se tornam esses locais de acidentes, né? Exatamente. E hoje em dia, cada vez mais, os parques estão ganhando uma proporção muito grande.
Então a criança facilmente ela foge da vista do adulto, algo que não pode acontecer, certo? E como eu falei no começo, o grande volume de crianças, principalmente nesse período de férias, isso aumenta muito a parte de trauma ortopédico infantil, entendeu? E principalmente onde tem muita criança brincando. Criança pula, se joga, rola e com isso aumenta demais essa probabilidade, né? Então assim, o principal fator, e ao meu ver, o cuidado que se tem que ter maior é a atenção do adulto. O adulto tem que estar regularizando ali, ó. Você não vai pular ali, fique mais brincando aqui nesse lado, ali tem muita criança brincando. Realmente tem que ter essa atenção e alguns brinquedos mais específicos, principalmente, como eu citei no começo. Doutor, e buscar a ajuda profissional de um médico, de um pronto-socorro, depois de um especialista também, isso é fundamental para que tudo volte à normalidade dentro do possível para essas famílias, né? Quanto mais precoce, melhor. A gente às vezes recebe crianças com traumas há 1 semana. Não, ela teve uma queda, bateu e ficou doendo, eu achei que tinha sido só dar pancada. Quando retorna para a gente com 1 semana, a gente vê que tem uma fratura associada, entendeu? Então, bateu, a criança está sentindo dor, está limitado o movimento. Engessa, imobiliza, né? Chega para a gente avalia, realmente procura um pronto atendimento, seja qual for o mais próximo da sua casa, vá ser avaliada por um traumatologista, certo? De plantão, que é exatamente, vamos imobilizar ou seguir o tratamento da melhor forma possível. Doutor, obrigado por sua participação, muito sucesso na sua caminhada. Nada, Lucas, obrigado a você. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Destaques e voltamos em instantes. Destaques de volta. O tamanho das famílias brasileiras está cada vez menor. Foi o que mostrou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Censo Demográfico 2022. Para se ter uma ideia, a média nacional atualmente por domicílio é de menos de 3 moradores. Nos anos 1980, por exemplo, essa média era de mais de 4 pessoas. Além disso, um outro levantamento do IBGE, desta vez de 2021, mostrou que as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde. Houve aumento de 63% no número de bebês nascidos das mães com idades entre 35 e 39 anos nos últimos 10 anos. Quem está aqui comigo é o ginecologista Daniel Diógenes, que é especialista em medicina reprodutiva. Prazer recebê-lo aqui, Daniel. Prazer é meu. Queria que você comentasse o que é que esses dados do Censo Demográfico 2022 significam no ponto de vista prático da constituição das famílias brasileiras atualmente. Nós temos 2 pontos. O primeiro ponto é que a população está tendo mais acesso à saúde, aos métodos contraceptivos. Então, aquela população mais jovem, esse número de nascimentos aumentou dos 35 aos 39 e diminuiu na população mais jovem. Então, essa população mais jovem ela está entendendo a necessidade de se proteger de uma gravidez precoce. E isso atingindo, inclusive, as classes menos favorecidas. Então, você reduz a natalidade precocemente. E o outro dado é que as mulheres que têm mais instrução, aquelas mulheres que estão no mercado de trabalho, aquelas mulheres que estão estudando, que estão indo para o seu trabalho, que hoje a mulher domina o mercado de trabalho até mais do que o homem, elas estão postergando essa busca pela gravidez, essa busca pelo primeiro filho. E faz com que a gente tenha ali essas gestações depois dos 35 anos. O que, mesmo com esse dado mostrando um aumento em 63%, nós temos aí uma parte obscura que são aquelas mulheres que não estão conseguindo engravidar depois dos 35 anos, porque a gente sabe que a idade é o fator mais importante para a fertilidade da mulher. Então a gente tem que ter um cuidado, porque houve essa mudança, mas a mulher tem que se preocupar com esse ponto da sua idade. Então nós temos 2 caminhos totalmente diferentes, né? Nos mais jovens, a questão da preservação, que é muito importante, e nos mais velhos, com idades mais intermediárias, já para idades mais avançadas, os nascimentos estarem aumentando. O que é que isso pode significar? Esses nascimentos crescendo nessas mulheres mais velhas? Algum risco a mais de gravidez? Nós vamos ter maior taxa de infertilidade, essas mulheres estão procurando mais os tratamentos de medicina reprodutiva, então ela está diminuindo a sua chance de engravidar em casa, ela está engravidando mais com a ajuda da medicina, em tratamentos como a fertilização in vitro. Essa mulher
está tendo uma perda maior, porque se você aumenta a natalidade depois dos 35 anos, você aumentou o abortamento, né? Você aumenta o risco de perda nessas mulheres que têm mais idade. 35 anos, apesar de a gente saber que é uma idade super jovem, para a mulher, a idade reprodutiva já está no limite. Abortamento natural, que você Abortamento falou, né? natural, crianças que podem nascer com problemas. Então, a gente sempre alerta, nunca postergue sua gravidez para depois dos 35 anos. E se o fizer, por os motivos, principalmente esse motivo da inserção no mercado de trabalho, faça um congelamento de ovos, preserve sua fertilidade. Então, a taxa de infertilidade após os 35 anos, ela sobe muito rapidamente. E depois dos 40 nem se fala. A gente tem que ter esse cuidado também. Hoje, muitas mulheres estão deixando para depois dos 40 anos, porque a mulher aos 40 anos hoje é muito jovem, então ela está na flor da idade. Mas o ovário não acompanha essa evolução, a medicina não acompanhou essa evolução. E a gente não consegue rejuvenescer o óvulo e fazer com que essa mulher tenha uma fertilidade restabelecida. É um risco natural falar desse assunto, porque ainda não há, do ponto de vista da carga científica, metodológica, nada que comprove o fato de que mais mulheres tendo filhos com idade mais avançada vai significar necessariamente, né, que as crianças vão nascer com algum problema genético. É muito difícil fazer esse levantamento porque são informações que não necessariamente coincidem, né? Mas o que nós vemos atualmente é um número muito significativo de crianças com diversos transtornos, né? E isso coincide naturalmente com essas mulheres tendo filhos com idades mais avançadas. Há alguma carga de coincidência nisso, né? Não, eu nem diria coincidência, eu acho que você tem dados científicos para isso. E essa idade avançada, né, tem base. Essa idade está relacionada, sobretudo, à idade da mulher, mas à idade do homem também. O homem perde fertilidade e aumenta a chance de ter bebês com problemas quando ele envelhece, quando ele passa dos 40, 45 anos. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que a idade do homem acima dos 45, 50 anos aumenta o risco de autismo no filho. Então, o autismo, que é uma doença que hoje a gente tem visto muito, uma prevalência muito grande, tem relação com a idade paterna avançada. Já dá para confirmar, então? E isso é uma confirmação que nós temos. E a gente não consegue entender qual é o gene que provoca isso ou por que circunstâncias, mas existe essa ligação. Então, sempre procure engravidar o homem antes dos 40, a mulher antes dos 35 anos. Isso vai fazer com que você tenha menos dificuldade, vai fazer com que você tenha filhos, em teoria, mais saudáveis. Então, a formação da sua família, né, vai ser mais fácil e vai ser uma família que, teoricamente, vai ter menos problemas de saúde. Então, assim, dá para confirmar, mas o que precisa é de um aprofundamento para entender as condições pelas quais essas famílias estão sendo constituídas, né? Logicamente, você tem os diversos fatores, então a gente não pode só culpar a idade. Você tem o hábito de vida, você tem como se alimenta, você tem a obesidade hoje parece ter uma ligação com o autismo, principalmente a obesidade paterna. Então, a mudança cultural, a mudança, né, social que a gente passou na sociedade nos últimos 20 anos, fez com que a gente buscasse a gravidez mais tarde e fez com que a gente aumentasse a nossa infertilidade, por esses fatores todos. Então, hoje, a espécie humana ela é mais infértil do que era há 30 anos, do que era há 20 anos, do que era há 40 anos. E vale ressaltar mais uma vez, logicamente que existe um mérito dessa mudança, desses nascimentos precoces, a um bom sistema, né, de fornecimento dos anticoncepcionais. Né? O SUS, o Sistema de Saúde do Brasil, ele faz um trabalho belíssimo com relação a isso. Nós temos aí expoentes no Brasil na área da anticoncepção e a gente conseguiu fazer com que aquela menina de 15 anos, de 16 anos, parasse de engravidar prematuramente, né? E em repetição. Então, essa menina tem acesso ao anticoncepcional, tem acesso a um método mais prolongado como o DIU, e isso faz com que a gente tenha essa mudança. A gente está mudando, a gente tem que ressaltar a dificuldade da idade para a fertilidade, mas tem que ressaltar a evolução quando você está tirando essa gravidez precoce e a gente está tendo a gravidez mais tardia. Então, a gente está se aproximando dos países desenvolvidos. Então, a gente está saindo de um teórico subdesenvolvimento em termos de taxa de natalidade e estamos mudando a questão da pirâmide, porque a gente está avançando. Nós falamos um pouco sobre a questão reprodutiva, Daniel. Queria que você reforçasse o que é que significa também a constituição dessas famílias ter menos de 3 pessoas por família. Isso significa também que mais pessoas estão se separando, mais famílias estão sendo constituídas apenas por homens ou apenas por mulheres acompanhados dos filhos, né? A gente vai ter isso, né? A gente vai ter o casal que não teve filho, porque ele deixou para engravidar tardiamente, fez o tratamento e não engravidou, porque eu conheço muitos casos, né? Já não tinha a idade, então eu tentei um tratamento 1, 2, 3 vezes e cansei, porque é caro, porque me desgasta. E tem um outro ponto interessante, que é a questão, né, dos casais LGBTQIA+. Então a gente tem um nível maior desses casais buscando uma gravidez, e esses casais, eles demoram um pouco, eles estão começando a entender,
né, a ter essa liberdade de formar a sua família. E, via de regra, a gente costuma haver uma satisfação com um filho só. Então, o casal homoafetivo, masculino ou feminino, tem um filho e então ele está satisfeito. Então, isso também provavelmente vai ao encontro desse número 3, né, nas casas brasileiras e cearenses, porque você tem um filho e você está satisfeito com aquele único filho que você tem. Então, a forma de ver a família também mudou, porque os casais homoafetivos hoje estão formando suas famílias. Nós temos um contraste muito grande também aqui no Ceará, né? Porque é uma região que tem muitas zonas rurais, é um estado muito grande também, de que há um contraste do que era a família do Ceará da década de 80 com o que é a família do Ceará de 2023. Né? Completamente. Mesmo na zona rural, você não vê aquela família com 7, 8, 10 filhos. Essa família tem sua restrição. Ela tem restrição porque ela tem acesso à saúde, né? Então, por mais que a gente tenha dificuldades de dar o acesso à saúde básica, e a gente tem essa dificuldade, mas o SUS ele faz um papel super importante nesse sentido. Então, essa paciente ela consegue ir no postinho de saúde do lado da casa dela, lá no interior, a 400 quilômetros da capital, e ela tem a pílula anticoncepcional, ela tem um DIU que ela pode colocar. Então, ela tem acesso a isso. E ela tem conhecimento também, porque a gente tem que lembrar que hoje, mesmo aquela paciente que está no interior, ela tem ali o acesso ao celular, o acesso à internet, então ela consegue buscar informação mais facilmente. Aproveitando sua presença aqui também, Daniel, cientificamente há algo que comprove que a pílula anticoncepcional vai influenciar a longo prazo nesse processo de reprodução da mulher? A pílula ou qualquer método contraceptivo, ele não tem o poder de diminuir a fertilidade da mulher, tá? Então nem o uso dos hormônios, eu usei pílula durante 20 anos. Isso diminui a minha fertilidade? Não. É mito? É mito. O que diminui a fertilidade? Eu envelhecer, esse é o principal fator. Doenças como a endometriose, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, os hábitos de vida durante toda uma vida. Então, você passa a vida inteira sedentário, acima do peso e vai tentar engravidar. Você terá dificuldade. Então, hábito de vida e idade. Esses são os dois pilares fundamentais para uma boa fertilidade. A endometriose pode ser causada pela pílula? Não, também. Também não. A endometriose ela tem um cunho genético e tem um cunho que a gente não consegue entender. Mas possivelmente ela tem alguma ligação com o hábito de vida, com o que eu como eu me alimento. Sem dúvida nenhuma, a gente tem ali um processo multifatorial para a endometriose. A gente tem visto hoje, assim como eu falei do autismo, a gente tem visto uma incidência, um número muito alto de diagnósticos de endometriose nos últimos 10, 15 anos. Logicamente que a gente avançou nos métodos para dar o diagnóstico, a gente hoje tem, né, exames que são mais específicos para isso, mas com certeza a endometriose aumentou. E aumentou porque a gente vem mudando o hábito de vida. A população normalmente, de maneira geral, sempre gosta de relacionar, né, o fato dos métodos contraceptivos com o aparecimento dessas doenças. Né? Quando o grande problema está na falta de atividade física, de movimentação do corpo, de hábitos saudáveis. Né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, a mulher que precisa fazer uma anticoncepção, ela tem anticoncepcionais, desde a simples pílula anticoncepcional, que está lá no postinho, a um DIU de excelente qualidade, com baixas doses hormonais, e o benefício do uso desse método contraceptivo nas idades precoces, ela supera muito qualquer tipo de risco, riscos de trombose, existem alguns riscos relativos aí para um câncer de mama, mas isso é ínfimo, né, frente ao benefício de você evitar uma gravidez prematura. Aquela menina de 15 anos que engravida, não é casada, não tem uma constituição familiar, o filho nasce, vai ser criado pelos avós, então você tem toda uma desorganização de uma estrutura familiar. Então, sem dúvida nenhuma, o método contraceptivo, os métodos contraceptivos, eles são fundamentais para que você tenha uma organização da sociedade. Nós temos esses casos, você falou, de organização da sociedade, que são tão necessários, né? Os exemplos também, ao longo das gerações, eles foram fortalecendo essa cultura que está se implementando, de acordo com o que nós vimos dos dados do censo demográfico, da constituição da família ser aparentemente muito mais preparada, né? Você falou um pouco desse retardo que existe, dessa demora que existe das pessoas quererem constituir família, mas também essa preparação pode ser positiva, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter um meio termo. Eu não posso engravidar nem tão cedo, nem tão tardiamente. Então, se a gente tiver que ter uma dica, busque a sua gravidez entre os 25 e os 35 anos de idade da mulher e entre os 30 e os 40 anos de idade do homem. Essa seria a idade perfeita para que a gente diminuísse os riscos de uma infertilidade e os riscos das doenças que podem passar para os filhos. Nós temos um prazo de validade. A espécie humana, ela tem um prazo de validade quanto à sua fertilidade. Não adianta a gente pensar que eu engravidei aos 25 rapidamente e eu vou ter a mesma fertilidade aos 40. Nós iremos perder fertilidade. Então, a gente tem que ter essa cautela e entender que isso faz parte da nossa natureza e que a medicina não consegue ainda mudar a natureza humana. Os jovens, para ser sincero, e até me incluo nisso,
conversando com as pessoas, com os amigos, há muito o que se fala sobre o caso da Cláudia Raia, né? Da atriz que conseguiu a gravidez depois dos 50 e tudo mais. Explica pra gente, se aqui você tem propriedade no caso específico, mas o que é que significa essa gravidez depois dos 50 para a mulher? É uma gravidez de risco, né? Eu te diria que menos de 1% das mulheres conseguem engravidar com seus próprios óvulos, seja naturalmente ou seja por tratamentos de fertilização in vitro após os 50 anos. Existem, logicamente, relatos, mas quando esse caso aconteceu, a comunidade científica da medicina reprodutiva brasileira foi buscar dados na literatura médica. E a mulher mais velha que engravidou no mundo espontaneamente foi uma indiana de 53 anos. E não existe nenhum relato, nenhuma publicação científica de mulheres que engravidaram após a menopausa. O que, em teoria, seria o caso relacionado à atriz, que ela teria entrado na menopausa e engravidado após a menopausa. Não existe nenhum relato, ela seria o primeiro relato. Então, nós temos que esperar, e a comunidade científica ligada à medicina reprodutiva está ansiosa, esperando que ela prove, que faça ali uma prova, que isso é um simples teste de DNA, que nos mostre que aquele bebê realmente veio de um óvulo dela, e aí a gente teria um novo paradigma, uma nova mudança. E tem que ter muito cuidado, porque as mulheres olharam para esse caso com muito entusiasmo e seguraram algumas vezes a sua busca pela fertilidade, né, pela gravidez. Usam a exceção como padrão. Como né? padrão. Então, repito, menos de 1% das mulheres depois dos 45, 50 anos de idade terão uma gravidez espontânea em casa com seus próprios óvulos, tendo relações sexuais regulares. Então, realmente, isso mostra que nós estamos diante de uma exceção, né, ou de algo que a gente não entende porque como aconteceu ainda. Isso também acontece em um momento em que as pessoas, muitas vezes, essas mulheres mais jovens, se preocupam muito mais com a carreira, com o futuro profissional, do que o que acontecia na década de 80. Né? Sem dúvida. A mulher hoje está inserida no mercado, né? Ela tem cargo de chefia, ela produz mais do que o homem, então ela está postergando. Então nós temos aí um aumento muito grande do congelamento de óvulos. Eu não vou te dizer um número 100% coerente, mas eu te diria que nos últimos 10 anos nós tivemos um aumento em torno de 50% do número de pessoas, de mulheres que buscam congelamento de óvulos a nível mundial, a nível brasileiro. Você vê isso no Brasil, você vê isso na Europa, você vê isso nos Estados Unidos. Então, o congelamento de óvulos, que é a ferramenta que nós temos hoje para preservar com segurança a fertilidade feminina, ela aumentou exponencialmente. Essa mulher entendeu a necessidade de guardar seus óvulos e de postergar sua gravidez, mas tendo o seu seguro, tendo a sua quantidade de óvulos reservada para o futuro. Lembrando que isso não é uma garantia 100% de que ela vai ter um bebê saudável lá na frente, porque os tratamentos de medicina reprodutiva eles não têm 100% de eficiência ainda, mas é um seguro que vai garantir uma chance muito maior do que se ela estiver, né, tentando engravidar espontaneamente depois dos 40, 45 anos. Do ponto de vista matemático, ter um bebê com algum problema de saúde que seja oriundo da carga genética dos pais também não tem a ver necessariamente com... Claro, existe a influência, né, da idade, mas os mais jovens não necessariamente não vão ter um bebê não estão isentos, né? Que não tem nós vamos ter os extremos da vida reprodutiva. Aquela menina de 15 anos que acabou de menstruar pela primeira vez e a mulher de 40, 45 anos. Nesses extremos, nós vamos ter o risco maior de bebês com alteração, inclusive a síndrome de Down, que a gente sempre liga a mulher acima de 40 anos. No início, porque esse corpo não está pronto ainda, está imaturo. E depois, porque a gente perdeu a qualidade desses óvulos. Então, as mulheres mais jovens têm um risco gestacional maior, um risco de ter mais problemas para os bebês, assim como as mulheres de mais idade. Os casais que não usam preservativo e que a mulher, por exemplo, não tem DIU e acabam tendo filho depois dos 40. Se dá muito ao fato de acreditar que não vai ser possível ter filho depois dos 40 e acabam tendo, né? E existe esse lado também da moeda, né? Eu escuto tanto falar que eu não vou conseguir, então eu não vou me cuidar. E aí você vai ter um risco. Você tem que lembrar que por mais que eu te dê um percentual de 1, 2, 3% aos 40, 45 anos de idade, esse 1%, 2% existe. Então, a cada 100 mulheres, por exemplo, aos 40, 42 anos de idade, 1, 2 engravidam em casa. Então, essas mulheres engravidam. Não é impossível engravidar espontaneamente depois dos 40, 41, 42 anos de idade, mas é difícil. Eu diria até mais, é muito difícil, né? Porque 98 de cada 100 mulheres terá ali alguma dificuldade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas não é impossível. Enquanto você ovula, você tem chance. Qual é a realidade no atendimento, doutor? Como é que funciona, por exemplo, o passo a passo para uma fertilização in vitro? Como é que se dá isso no consultório, no dia a dia dos casais? Via de regra, a gente tem esses casais que estão ali há 1, 2 anos tentando engravidar sem sucesso.
e que postergaram e que esperaram, não buscaram ali o acompanhamento médico com o próprio ginecologista, que é o médico de entrada, né, para o tratamento, e buscam tardiamente. Então, via de regra, a gente tem ali 60% das mulheres que fazem uma fertilização in vitro, por exemplo, tem mais de 37, 38 anos de idade. Então, é uma faixa etária que vai ter que buscar o tratamento. Então, esse casal ele precisa fazer os exames de investigação, os exames básicos, os exames hormonais, a avaliação das trompas, ter uma ideia se tem ou não endometriose, entender a reserva de óvulos, a qualidade dos seus óvulos, a quantidade dos seus óvulos, e o homem precisa fazer um espermograma, né, que é a avaliação seminal quantitativa e qualitativa dos espermatozoides. Então, de cara, nós precisamos de alguns exames. Depois desses exames, nós vamos conseguir ter uma ideia de qual percentual de sucesso que eles têm, se eles continuarem tentando engravidar em casa ou se eles forem para as técnicas de medicina reprodutiva, que não necessariamente seria só a fertilização in vitro. Nós temos a inseminação intrauterina, que é uma técnica mais simples, onde você coloca o espermatozoide dentro do útero, a FIV você faz o bebê fora do corpo e já põe o bebê pronto dentro do útero, e temos técnicas mais simples como o coito programado. A mulher toma medicação, ovula e tem a relação sexual na hora da ovulação. Então nós temos como ajudar esse casal por diversas formas. Isso é outro mito, porque o casal custa procurar um especialista achando que obrigatoriamente ela precisa fazer uma fertilização in vitro. E muitas vezes nós podemos melhorar o hábito de vida, nós podemos emagrecer, nós podemos tomar alguns suplementos, nós podemos, né, fazer uma atividade física, melhorar os níveis de açúcar, de colesterol, e nós vamos conseguir engravidar em casa. Nós podemos operar uma varicocele, que é uma das causas mais comuns no homem, e engravidar em casa. Nós podemos operar uma endometriose e vamos aumentar nossa chance de engravidar em casa. Então, a função da medicina reprodutiva é entender o que está acontecendo e dar para esse casal, né, os caminhos que ele pode tomar. Logicamente que alguns casais terão, né, que partir de cara para uma fertilização in vitro, porque tem diversos fatores que vão diminuir muito a chance de engravidar com outra técnica. Nesses números que nós apresentamos, o senhor acredita que tem muitos homens também que optam pela vasectomia de um modo muito cedo, de maneira muito precoce? A gente tem visto isso. Até homens que não têm filhos que fizeram vasectomia, né? E às vezes mudam o desejo? Mudam completamente. Os métodos definitivos, que seriam a vasectomia e a laqueadura tubular, eles devem ser deixados como última escolha, porque esses casais se arrependem muito. E existe a questão da separação. O homem tem uma longevidade fértil maior, ele se separa por volta de 50, 55, 60 anos, começa a ter uma companheira mais jovem, de 30, 25 anos, ele ainda tem fertilidade aos 60 anos e fez a vasectomia. E aí ele tem duas opções, ou ele reverte essa vasectomia, ou ele vai para a cirurgia novamente, ou ele vai para uma fertilização in vitro, onde a gente vai buscar o espermatozoide do testículo, diretamente do testículo. E são procedimentos invasivos, tem custo. Então tudo isso, né, tem um dano a esse paciente. Então é sempre importante pensar, eu quero fazer uma vasectomia, eu quero fazer uma laqueadura tubária, existem os métodos de longa duração, os chamados LARCs, que são o DIU, que é o implante. Esses são métodos que duram 3, 5 anos. Então você pode, se está em dúvida, utilizar um DIU que vai durar 5 anos, 10 anos e tomar sua decisão mais para frente quando você estiver mais centrado, quando os filhos crescerem, para que você evite um transtorno. Seria o transtorno de ter que voltar para uma cirurgia ou ter que ir para uma fertilização in vitro. O Destaques fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.